Na noite de 16 de dezembro de 1916, em uma mansão gelada de São Petersburgo, um grupo da elite russa se preparava para cometer um assassinato. Mas não era um crime comum. Era uma execução planejada nos mínimos detalhes, com veneno, armas e brutalidade. O alvo era Grigori Rasputin, o homem que se tornara sinônimo de corrupção, luxúria e influência demoníaca no coração do Império Russo. Rasputin não era nobre, nem militar nem político. Era um camponês vindo da Sibéria profunda. Um místico, um curandeiro, um monge errante com olhos hipnóticos, voz suave e uma fama que beirava o sobrenatural. Ele havia conquistado a confiança da czarina Alexandra ao curar o filho dela, o pequeno Alexei, herdeiro do trono russo, que sofria de hemofilia. Sempre que Alexei sangrava, Rasputin orava e o menino melhorava. Isso foi o suficiente para a imperatriz considerá-lo enviado de Deus. Mas para o restante da corte, ele era o próprio diabo. Enquanto o czar Nicolau II comandava um império decadente e perdia guerras, Rasputin influenciava nomeações políticas, derrubava ministros, acumulava inimigos e seduzia mulheres da alta sociedade. Seus escândalos sexuais, banhos com nobres, bebedeiras e supostas orgias com freiras alimentavam rumores em toda a Rússia. O povo o odiava, a nobreza o temia, o clero o desprezava e os jornais o chamavam de o monge louco. Mas ninguém ousava tocá-lo, porque a czarina o protegia com unhas e dentes. E diziam que qualquer um que enfrentasse Rasputin sofreria tragédias. E assim por anos ele se manteve intocável, até aquela noite. O plano começou a ser traçado por um grupo de aristocratas liderados por Félix Yusupov, um dos homens mais ricos da Rússia e casado com uma sobrinha do czar. Ele se aliou ao grão-duque Dmitri Pavlovich, parente do imperador, e ao político Vladimir Purishkevich. Os três acreditavam que eliminar Rasputin seria a única forma de salvar o trono. O plano era simples: atrair Rasputin para a mansão dos Yusupov, dopá-lo com veneno misturado em vinho e doces e, se necessário, matá-lo com um tiro. Depois, livrar-se do corpo discretamente. Mas o que aconteceu naquela madrugada superaria qualquer expectativa. Às 2 horas da manhã, Rasputin chegou à mansão. Foi recebido por Yusupov, que havia preparado o porão com uma mesa, vinho da Crimeia e bolos recheados com cianeto de potássio. A ideia era que Rasputin morresse calmamente enquanto conversavam. Mas após comer vários doces e beber 2 copos de vinho, ele continuava vivo, relaxado, rindo. Nada acontecia. Yusupov entrou em pânico. Subiu correndo para o andar de cima, onde os comparsas esperavam. Disse que o veneno falhou. Então pegaram um revólver. Yusupov desceu novamente, puxou a arma e atirou no peito de Rasputin a queima-roupa. O místico caiu. Silêncio. Acreditaram que estava morto. Os conspiradores comemoraram, deixaram o corpo no porão e foram discutir o próximo passo. Mas minutos depois, ao retornar ao porão, Yusupov levou um choque. Rasputin ainda estava vivo. Levantou-se lentamente, com sangue escorrendo pela camisa, e encarou o assassino com olhos furiosos. Depois tentou fugir. Subiu as escadas, saiu pela porta dos fundos da mansão, correndo pela neve com os braços abertos como uma criatura possuída. Gritava palavras desconexas. Os conspiradores correram atrás. Atiraram mais 3 vezes. Um tiro acertou a cabeça, outro as costas. Só então ele caiu novamente. Para garantir que estava morto, espancaram o corpo com uma barra de ferro. Depois, enrolaram em um tapete e levaram até uma ponte sobre o rio Neva. Jogaram o corpo congelado nas águas escuras e foram embora. Mas no dia seguinte, o corpo foi encontrado. E a autópsia oficial revelou algo ainda mais bizarro. Rasputin ainda estava vivo quando foi jogado no rio. Água foi encontrada em seus pulmões, ou seja, ele morreu afogado. Mesmo depois de envenenado, baleado e espancado, ele ainda lutava pela vida. A notícia se espalhou como fogo por toda a Rússia. A população, já desconfiada da corte, viu no assassinato uma confissão de culpa. O czar, pressionado,
expulsou os envolvidos. Mas era tarde demais. 2 meses depois, a Revolução de Fevereiro explodiria. Nicolau II seria forçado a abdicar, a família imperial presa. Em 1918, o czar, a tsarina, seus filhos, inclusive o pequeno Alexei, seriam fuzilados em um porão por ordem dos bolcheviques. O Império Russo deixava de existir. A morte de Rasputin não salvou nada, mas sua lenda apenas cresceu. Muitos passaram a acreditar que ele havia amaldiçoado a dinastia Romanov. E, de fato, existe uma carta real escrita por ele semanas antes de morrer, onde Rasputin afirma: "Se eu morrer pelas mãos do povo comum, o czar viverá. Mas se for morto por nobres, todos vocês morrerão em 2 anos. Mas se for morto por nobres, todos vocês morrerão em 2 anos." E foi exatamente isso que aconteceu. Félix Yusupov fugiu da Rússia. Viveu o resto da vida na França, assombrado. Dmitri Pavlovich também foi exilado. Morreu jovem de tuberculose. Já Rasputin virou personagem de livros, músicas e filmes, chamado de profeta, santo, charlatão, anticristo. Sua figura atravessou o tempo como símbolo do colapso da velha Rússia, e sua morte se tornou uma das mais comentadas e misteriosas da história. Alguns até hoje acreditam que ele tinha poderes. Outros veem nele apenas um manipulador oportunista que soube usar a fé, o desespero da família imperial e o medo da morte para construir poder. Mas uma coisa é certa: ninguém antes ou depois de Rasputin provocou tanto caos sem levantar uma espada. Ele entrou no palácio como um camponês sujo e saiu da história como um fantasma. A noite em que tentaram matá-lo foi o prelúdio do fim de um império, da queda de uma dinastia e do nascimento de um novo regime sangrento. E mesmo agora, mais de um século depois, a imagem de seus olhos, penetrantes, escuros e intensos, ainda assombra os corredores da história russa.